Eu vou explicar um negócio para você agora, muito importante. Um negócio que vai te ajudar a resolver, assim, aproximadamente, assim, eu diria que uma caminhãozada e meia de problema. Tá? Muito bom, meu povo bonito, bacanudo. Saudações bacanudas aqui. O seu querido professor Fernando, tio Fernando is on the house. E hoje, sabe aquele dia assim que você passa o dia inteiro na praia, velho? Já pensou? Você passa o dia inteiro na praia, bem de boa, tranquilo, aí você pensa assim, caraca, o que eu posso fazer para melhorar meu dia? O que eu posso fazer para melhorar meu dia? Simples, né? O que eu vou fazer? Vou resolver o problema de física. Olha que beleza, cara, que beleza. Vou resolver o problema de física. Porque resolvendo o problema de física, a vida fica 78,97% melhor, segundo estatísticas que eu mesmo acabei de inventar. Então, pessoal, o nosso probleminha que nós vamos resolver aqui, ele tá aí na tela, tá? Eu tenho uma... vai estar também o enunciado dele na descrição do problema, tá ok? E o nosso problema aqui, ele é um problema, o assunto basicão dele, tá? É falar sobre equações do movimento com aceleração constante, tá? Na descrição do vídeo ali também, você vai ter um link bem bacanudo ali, onde você vai ver um meu Instagram post que eu fiz com um resuminho bacanudo sobre equações do movimento com aceleração constante. Então, entra lá no Instagram, tá? Vê lá a figura, se quiser, compartilha. E também tá na página Física Bacanuda do Facebook. Tá? Procura lá no Facebook, Física Bacanuda. E lá também vai ter. Aproveita também, curte, comenta, compartilha, faz o que. É aquela ladainha toda que todo mundo que publica alguma coisa na internet costuma falar. Né? Então, pessoal, vamos começar fazendo algo que muita gente não sabe que precisa, né? Esquece que precisa. Que é o seguinte, quando você vai você vai resolver um problema de física, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Ler o problema, tá? Por incrível que pareça, existe uma quantidade enorme de pessoas que quer tentar resolver problema de física sem ler o problema primeiro. Não funciona, tá? Então eu vou ler aqui com vocês, bem tranquilão, esse problema aqui. Uma partícula começa a mover-se a partir do repouso com aceleração constante A. Se ele percorre 10 metros em um tempo t, que distância irá percorrer nos próximos t segundos, tá? Putz, Tindi foi nada, tá? Calma, não fique nervoso, porque se você ficar nervoso, vamos ser dois, né? Eu e vocês. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos tentar organizar esse problema aí, organizar as informações que o problema nos deu, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, para organizar as informações, eu vou fazer aquilo que todo problema de física tem que ter. Toda aula de física, aliás, né, tem que ter obrigatoriamente. O que é? Desenho. Então eu vou fazer um desenho. Tá? O meu desenho, eu vou começar desenhando aqui uma flecha. Tá ok? Tá aqui a minha flecha, ela tá meio tortinha, mas tudo bem. O que eu vou fazer com essa flecha? Eu vou colocar aqui os dados do problema. Então ele disse que uma partícula, tá, um ponto material, um corpo puntiforme, um móvel puntiforme, a partícula, ela começa a mover. Deixa eu arrumar aqui um negócio aqui, tá? Senão vai ter gente que vai dizer que eu estou errando a concordância aqui. A partícula é menina, então é ela. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui que a velocidade inicial dessa partícula, eu vou escrever aqui com lápis, aqui a minha letra vai ficar muito feia, mas tenham paciência, tá? Ele deu uma informação interessante aqui. Qual foi? Que ele partiu do repouso. Se esse corpo partiu do repouso, então eu tenho uma informação aqui que é a velocidade inicial dele. Tá? Qual que é a velocidade inicial dele? Para que se ele partiu do repouso, é 0. Tá? Olha que cara bonzinho. Ele fez o corpo partir do zero, da velocidade 0. Agora, uma outra coisa interessante, tá? Eu vou adiantar, eu ia falar isso só depois, mas vou adiantar agora. É o seguinte, se ele está falando aqui
ele não falou para nós qual é a posição inicial, de onde ela começou, não deu um valor. Então a gente costuma fazer o quê? Dar um valor, vamos chutar um valor aqui, tá? Para a posição inicial, para o espaço inicial, né? Vamos dizer que a posição inicial é 0 também. Por que 0, se eu posso escolher qualquer outro valor? Porque o 0 vai facilitar um pouquinho o nosso trabalho depois. A gente tem sempre que lembrar disso, tá? A gente tem que fazer as coisas que deixem o nosso trabalho mais fácil aqui de vez em quando. Então, ele está dizendo o seguinte, ele saiu daqui, dessa posição 0, a partir do repouso, com... Deixa eu colocar aqui uma... Deixa eu anotar aqui isso aqui, tá? Deixa eu deixar registrado aqui. A partir do repouso, quer dizer que a velocidade é 0, tá? Com aceleração constante A. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, num tempo que ele definiu como sendo t, tá? Num tempo que ele definiu como sendo t, ou seja, nesse instante aqui, vamos dizer que nesse instante aqui é t, tá? Ele percorreu 10 metros. Beleza? Então, no tempo t, ele percorreu 10 metros. Se ele saiu do 0 e percorreu 10 metros, que posição eu tenho aqui? Eu tenho a posição 10. Tá? 10 metros. Viu que maravilha isso? Tá? Chamei aqui de 0. Ele percorreu 10, então eu vou chamar aqui de 10. E ele vai perguntar para mim o seguinte. Deixa eu anotar de novo aqui. Tá? Ele vai perguntar para mim o seguinte. No próximo tempo igual a esse, no próximo t, no próximo intervalo de tempo t, tá? Que distância ele vai percorrer? Então ele quer saber isso daqui, ó. Ele quer saber que distância eu tenho aqui. Ele vai aqui chegar num instante de tempo mais t, tá? Se aqui ele andou t e ele vai andar mais t aqui, quanto que é o tempo final aqui? Tá? O instante final aqui vai ser 2t. Tá joia? Então eu tenho t aqui, 2t. Bacanudo, meu querido, coisa fofa. Mas se ele andou 10 metros em t, ele não vai andar mais 10 metros em outro t? Ah, pequeno Kimosabi, não. Por quê? Por causa desse camarada aqui, ó, da aceleração. Tá vendo ali? Então a aceleração, ela faz com que a cada instante a velocidade seja maior. Então, se a cada instante a velocidade é maior, então, obviamente, a distância que ele percorrer também vai ser maior. Pegou? Então, beleza. Agora, aqui o instante é 2t. E quanto é a distância? Quanto é a posição aqui? Tá? Então, eu vou fazer aquilo que todo mundo faz, né? Ele quer chamar a distância. Eu vou chamar a distância aqui, tá? De d. Opa, ficou feio, vamos refazer. Eu vou chamar a distância aqui de d. Se a distância aqui eu vou chamar de d, essa distância daqui até aqui, que posição é essa aqui? É o 10, percebeu? É o 10 mais o d. Olha que beleza isso. Tá? Então aqui, ó, a posição aqui no instante t é 10, a posição aqui é 10, e a posição aqui no instante 2t é 10, da onde ele estava no t, mais a distância d que ele percorreu ali naquele tempo ali, tá? Beleza, até aqui, show de bola. Organizamos os dados, tá? Não ficou a coisa mais linda do mundo, mas acho que deu para acompanhar o raciocínio. Tá, fiz a parte mais difícil, que é o quê? Organizar os dados. O que vem agora? A parte impossível, que é o quê? Resolver o problema. Para resolver o problema, eu vou precisar do quê? De equação. Que equação eu vou usar aqui para resolver esse problema? Como ele está falando em aceleração constante, e eu estou envolvendo aqui as posições e o tempo, muito provavelmente eu vou querer usar a equação horária do movimento com aceleração constante, a equação horária das posições com aceleração constante.
que é essa princesinha aí. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Tá? Mas, se você está assustado pelo tamanho dessa fórmula, calma, tá? Não fique assustado. O que acontece aqui é o seguinte. Vamos fazer uma análise de como a gente transformou, como a gente analisou os dados aqui. Tá? Eu coloquei aqui que a velocidade inicial, que aqui na fórmula eu chamei de V0, tá? É 0. Então, o que vai acontecer? Esse camarada aqui, ó, todo ele vai sumir. Tá? Eu disse que a posição inicial, que eu chamei aqui de S0, é 0. Então, esse pedaço aqui também vai sumir. Tá? O que vai acontecer? Tá? Vai sobrar só isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou escrever essa fórmula para esses dois instantes aqui. Tá? Eu vou escrever a equação para o instante t. Tá? E depois eu vou escrever essa fórmula para o instante 2t. Tá? Vou escrever duas vezes essa fórmula. Eu vou pegar ela aqui. Deixa eu copiá-la. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Opa, tá aqui. Tá? Eu não vou nem dar pausa no vídeo aqui, como eu fiz aqui quando eu estava usando o editor de LaTeX aqui. E eu vou, só para vocês verem o que eu quero fazer aqui. Tá? Então, nesse primeiro instante, no instante t, tá? O que vai acontecer? A posição dele no instante t é 10. Então, esse S aqui, eu vou substituir ele. Tá? Eu vou trocar ele por 10. Ok? E vou dar OK. Pronto. Então, no instante t, eu tenho válida essa formulazinha aqui. Tá? No instante 2t, tá? Eu vou fazer uma coisa parecida. Eu vou substituir. Deixa eu editar aqui com o LaTeX aqui. Eu vou substituir a posição aqui por quanto era a posição no instante 2t, que é 10 mais d. Então, deixa eu trocar aqui o S. Vou trocar o S por 10 mais d. Tá ok? E não posso esquecer que aqui o tempo vale quanto? Tá? Aqui o tempo vale 2t. Então, deixa eu colocar aqui 2t ao quadrado. Vou dar OK. Então, o que eu fiz aqui? Substituir nas duas equações. Substituir a posição pelo valor da posição em cada uma delas e o tempo. Tá? Aqui o tempo vale t, aqui o tempo vale 2t. Para ficar bonito, tá? Para ficar bem bonito, esse cara aqui, tá? Eu vou dar uma mexida nele. Tá? Eu vou mexer um pouquinho nele. Em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, esse 2t ao quadrado eu vou expandir ele. Tá? Então, eu vou elevar o 2 ao quadrado e o t ao quadrado. Eu elevei o 2 ao quadrado, virou 4. Tá? E o t ao quadrado virou t ao quadrado. Agora, eu posso fazer uma outra magicazinha bonitinha. Tá? Qual que é a magicazinha que eu posso fazer? Eu posso cortar. Tá? Eu posso cortar quem com quem. Esse 4, tá? E esse 2 eu posso simplificar. Então, quando eu fizer isso, quando eu cortar esses dois, o que vai acontecer? 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho 10 mais d igual a 2at quadrado. Bacanudo, meu querido. Te amo, fofo, lindo. Mas estou desesperado. Calma. Agora, eu cheguei num ponto aqui que eu queria muito chegar nesse ponto. Tá? Por quê? Eu vou explicar um negócio para você agora, muito importante. Um negócio que vai te ajudar a resolver, assim, aproximadamente, assim, eu diria que uma caminhãozada e meia de problema. Tá? Por quê? Tá, eu tenho as duas equações nos dois instantes. E não só equações de problema de cinemática, tá?
tem problema de várias partes da física, de vários elementos da física que você vai conseguir resolver se você segurar uma técnica que nós temos aqui para um pensamento que nós vamos desenvolver aqui. Que é o seguinte: geralmente, alguns problemas da física, existem coisas que permanecem iguais durante o desenvolvimento do fenômeno. Tá? O que eu tenho aqui que se mantém constante durante todo esse movimento? Eu tenho a aceleração. Tá? Então, a aceleração que eu tenho aqui, essa aceleração ela é igual. Então, a aceleração aqui e a aceleração aqui são as mesmas, é a mesma. Tá? E outra coisa, o tempo que ele levou aqui vale t. O tempo que ele levou nesse outro intervalo vale t também. Então, o que acontece aqui? Tá? O que acontece é o seguinte, que esse at ao quadrado ele é igual aqui nos dois. Tá? Eu tenho o at quadrado, esse at quadrado é igual a esse at quadrado aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar uma isolada, tá? Nesse at quadrado. Esse 2 que estava dividindo aqui, eu passei para o outro lado, multiplicando com o 10. Virou 20. Esse 2 que estava multiplicando aqui, eu passei para o outro lado, dividindo com o 10 mais d. Tá? Cuidado, gente. Não vai me dizer que isso aqui é 5 mais d, senão o teu professor de matemática arranca o teu fígado pelo umbigo. Tá? Faz favor. O que acontece aqui? Lembra que eu falei? Esse at quadrado e esse at quadrado são iguais. Deixa eu fazer um risquinho aqui para fazer uma média aqui, tá? Olha esses dois aqui. Esse cara aqui e esse cara aqui são iguais. Percebeu? Então, me diga uma coisa. Se esses dois caras aqui são iguais, o que dizer desses outros dois aqui, ó? Pera aí, não entendi. O que você falou aí? Ah, você falou que são iguais também? Show de bola, meu querido! Meu querido, show de bola. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Se o at quadrado é igual, então o que é igual ao at quadrado é igual também. Então, eu vou escrever o seguinte. Olha só que maravilha isso. Tá? Vou escrever no cantinho aqui, tá certo? Vou fazer um belo risco aqui. Tá? Bem retinho. Deixa eu fazer de novo aqui. Eu tinha certeza que ia sair torto, por isso eu não levei muito a sério, no fim saiu reto. Para separar aqui, eu vou escrever aqui do lado, tá? Então vamos escrever aqui a equação. Igualei os dois lados, tá? Igualei o 10, as duas equações, aliás, né? O a mais t quadrado, o a vezes t ao quadrado das duas equações. O que eu tinha de um lado, 10 mais d sobre 2, e o que eu tinha na outra equação, do outro lado, o 20. Agora, resolver essa equação é fácil, tá? É uma equaçãozinha bem daquelas que a professora tia Adriana te ensinou a resolver lá no 7º ano, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou jogar esse 2 para lá. Ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, joguei o 2 multiplicando com o 20, virou 40, tá? E agora eu tenho 10, e com ele eu tenho o D, que eu quero calcular, e com ele eu tenho 10 somando, tá? Vou jogar o 10 para o lado do 40, passei o 10 subtraindo, virou 40 menos 10. Pessoal, eu tive que mudar de página aqui, porque estava dando um bug na outra página lá, tá? Tava sumindo as equações aqui. Gosto muito desse programinha aqui, tá? O Journal++. Só que de vez em quando ele dá uns bugs aí, mas eu gosto dele, tá? Então, eu passei o 10 que estava somando, subtraindo, então ficou d igual a 40 menos 10, e o resultado que a distância foi de 30 metros, tá? Então, essa distância aqui, ó, tá? Que ele percorreu aqui foi de 30 metros. Cuidado com algumas coisinhas, tá? Por exemplo, o cara que vai colocar uma questão dessa na prova para vocês, ele pode colocar, por exemplo, assim, ele vai perguntar para você qual foi a posição que ele chegou, tá? Nesse instante. Ele pode perguntar isso, aí você vai ter que tomar cuidado. Ah, bom, se ele andou 30 metros, a partir depois do 10 mais 30, 40. Se ele perguntar só qual é a distância que ele andou, é isso aí e show de bola. Pessoal, é isso aí, tá? Eu queria agradecer a paciência de vocês por terem aguentado esses minutos intermináveis.
tá? Para quem chegou até o final. Se você chegou até o final desse programa, coloque aí um hashtag bacanudo aí nos comentários, tá? E coloca lá o que você achou, tá? O que você gostou. Não coloca o que você não gostou, tá? O que você não gostou eu já sei, porque eu sei o que eu sei, eu admito, os meus erros eu sempre admito. Mas, pessoal, obrigado do fundo do coração, tá? Leia aí o que está dizendo aqui na descrição do vídeo, tá? Lá tem umas informações interessantes, minhas redes sociais e tudo mais. E, gente, beijo no coração de vocês. Continuem sempre bacanudos desse jeito. E eu sou muito Iron Maiden. Abração. Tchau.